o preconceito desde aquela época, né? Nova, formada em jornalismo, mas será que sabe mesmo escrever? A mulher tá em um lugar bom, tá em um cargo bom, é por causa da beleza dela e porque ela tá se envolvendo com fulano. Não é porque ela é uma boa profissional. Então, a gente sofre. Lá atrás eu sofria muito. Saía cedo de casa, chegava muito tarde, às vezes corria o globo, né? Literalmente, andava muito. E, assim, a gente sempre tinha que fazer algo a mais para estar inserido aí nesse mundo, se destacar, fazer outros cursos, MBA, pós-graduação. Será que dá conta? Será que não é mais um rostinho, né? Entrei para a faculdade de jornalismo com 16 anos, super nova. Terminei o ensino médio com 15 e eu estava bem indecisa entre psicologia ou jornalismo. Chegou na época que a gente ainda estava cursando, né? Veio a informação que o jornalista não precisaria mais da faculdade em si para ser jornalista. E aí eu chorei, achando que era o fim, né? Nem havia começado e já era o fim. Hoje eu estou recebendo aqui a Ana Paula Fortes, que é jornalista há mais de 10 anos, já trabalhou na assessoria de imprensa, em redação, e ela vai contar um pouco para a gente da trajetória dela, das experiências, das dificuldades e do lado bom também do jornalismo e do lado de ser mulher jornalista. A gente vem apresentando aqui na nossa série diversos jornalistas que têm contado relatos fortes, né, sobre a dificuldade de ser mulher jornalista. A Débora Siqueira falou sobre a questão do corpo dela. Janaína Gaiva ressaltou o problema do assédio, tanto intelectual como moral. E a Ana Paula traz também uma nova visão para a gente, já no lado positivo, ela traz o lado da jornalista empreendedora. Vamos saber um pouco mais. Oi, Ana Paula, tudo bem? Como que você está? Estou bem, obrigada pelo convite. E você, como que tá? Estamos bem também. É um prazer receber você aqui para falar sobre esse lado da jornalista mulher. Mas vamos começar bem do início mesmo, na escolha da carreira. Por que você decidiu ser jornalista? Olha, eu entrei para a faculdade de jornalismo com 16 anos, super nova. Terminei o ensino médio com 15 e eu estava bem indecisa entre psicologia ou jornalismo. E aí, conversando com o meu pai, falei para ele, olha, estou bem indecisa, e ainda tinha o meio termo de dentista. Então, eram três faculdades super diferentes. E aí, eu falei, pai, o que você acha que combina mais comigo, né? Daí ele falou assim, minha filha, do jeito que você gosta de falar, do jeito que você vai com todo mundo, se comunica muito bem. E eu sempre tive um sonho de ver, né? Sempre gostei de jornalista, sempre gostei dessa profissão. Eu acho que você vai se dar muito bem. Aí eu olhei para ele, dizem que conselho de pai e mãe é para a gente seguir, né? Entrei. E foi amor, né? À primeira vista, sabe? Aquela faculdade tem muita gente que começa, acha que vai gostar e acaba não se identificando. E eu super me identifiquei. Quando chegou na época que a gente ainda estava cursando, né? Veio a informação que o jornalista não precisaria mais da faculdade em si para ser jornalista. E aí eu chorei, achando que era o fim, né? Nem havia começado e já era o fim. E aí ele falou, claro que não, segue a sua vida. E seguimos, né, nessa área tão linda. Nossa, mas 16 anos é bem novinha, né?
já dá para saber, já dá para ter essa noção. E quando você começou com 16 anos, formou bem nova. Como é que está o mercado de trabalho numa carreira muito disputada, predominantemente masculina, com os clientes ou assessorados ou redações com mais homem, bem novinha? Foi difícil? Muito. Foi bem difícil. Eu formei com 20 anos, né, Mário? Então, eu era bem nova. E assim, claro que hoje, com 29 quase, a gente já, enfim, a gente já passou por muitas coisas, mas naquela fase, naquele tempo, era tudo muito complicado. Você ia para uma redação, você tinha 10% homens, né? E aí já tinha um preconceito desde aquela época, né? Nova, formada em jornalismo, mas será que sabe mesmo escrever? Então, assim, a gente não tem muito aquela parte de, não, vou ensinar, é uma pessoa que está chegando. Porém, entretanto, todavia, eu comecei com 18 anos a exercer a função, né? Então, eu já comecei com 18 anos, onde a gente faz os treinamentos, eu tive suporte de pessoas que me colocaram em assessorias, né? Então, fiz bastante a parte da assessoria de imprensa. Então, eu comecei como auxiliar em uma campanha para vereador de Cuiabá, onde eu tive, apesar de 90% serem homens, né? Tive uma ajuda também de uma jornalista mais experiente que me pegou pelas mãos ali com 18 anos e me ajudou muito. Então, quando eu formei, eu já tinha um pouco mais dessa experiência, né? Da escrita, de ir lá perguntar, de fazer mesmo essa correria, que é a nossa correria do jornalismo. Mas a gente enfrenta, assim, bastante preconceitos. Bonitinha, será que dá conta? Será que não é mais um rostinho, né? Então, a gente todo mundo... que eu queria também abordar com você, né? A gente tem essa questão que a gente falou com a Débora, com a Janaína. Você formou muito nova e sempre foi muito bonita. Isso foi mais fácil ou mais difícil, na sua opinião? Tem os dois lados, né, Maila? A gente sabe que a aparência abre porta, sim, mas, contudo, não deve ser o único fator, principalmente na nossa área. Então, a gente é sempre muito testado. Eu acho, assim, que teve o lado bom e o lado ruim, mas o lado ruim foi bem ruim, porque daí é mais ou menos assim, bonita, mas talvez não sabe escrever bem, não sabe fazer uma entrevista, vou ficar aqui observando, vai ser mais cobrada, né? Vai ser mais observada. Então, eu me lembro assim de situações que às vezes eu pensava, será que eu vou dar conta? Será que eu sou mesmo capaz? Faz até a gente se sentir, às vezes, incapaz, né? E a gente tem que ter uma força para sobressair nessa área. Também tem a questão, assim, que a gente sofre, eu já passei, com certeza você deve ter passado, a questão daquela linha tênue entre o elogio e o assédio, e falar alguma coisa para você e questionar. Aquela coisa assim de achar que é uma brincadeirinha que pode estar fazendo. Até um outro colega achar, tá em tal lugar porque está se envolvendo com outra pessoa. Então a gente tem sempre que estar provando que está em tal lugar porque está trabalhando, porque sabe fazer. Eu acho que em pleno século XXI ainda acontece muito isso, né? Então, se a mulher está em um lugar bom, está em um cargo bom, é por causa da beleza dela e porque ela está se envolvendo com fulano. Não é porque ela é uma boa profissional. Então, a gente sofre. Lá atrás eu sofria muito, né? Hoje não mais, porque a gente começa a entender, a gente começa a conversar com outras mulheres e ver que não é só com a gente. Então, a gente começa a se colocar num lugar
que realmente a gente deve estar, que é o lugar da mulher empoderada que nós somos, né? Então, assim, tá lá porque tá envolvendo com alguém. Não, eu estou aqui porque é mérito meu, é um trabalho que eu desenvolvo excelente e eu estou aqui por merecimento, né? Então, assim, não vem querer colocar rótulos em mim, porque a gente não tem que ser rotulado em momento nenhum e a gente pode estar onde a gente quiser. Depende única e exclusivamente da gente, do nosso esforço, do nosso empenho. E eu sou prova viva disso, assim como você. Eu lembro que a gente formou na nossa sala, a gente formou junto, para quem não sabe, era a maioria de meninos, e o que eu vi depois, né? Eu acho que as mulheres acabaram continuando no jornalista, alguns meninos não, e eu percebi que nós sempre estamos buscando uma pós, uma formação, um curso. Eles fizeram a faculdade e tá bom, e tá ótimo. E até assim, é uma questão, eu acho que essa busca de informação é uma coisa da mulher e é uma coisa também que acaba impondo pra gente, né? Porque você não é boa, você é só uma mulher, você não. Então a gente acaba se qualificando muito mais. Então, como você disse, tem um lado ruim e o lado bom, porque agora somos bem mais qualificados. Ana, falando sobre a questão do empreendedorismo, todo mundo acha que vai ser jornalista, vai virar William Bonner, ficar lá no. Vai apresentar o Jornal Nacional e vai ser lindo, vestir roupas maravilhosas, mas na realidade a redação, as ruas, a assessoria é bem mais puxado do que isso. Conta um pouco da sua trajetória nas redações, na assessorias, enfim, como foi essa experiência, o que você achou de mais impactante que te fez evoluir até você chegar nesse ponto do empreendedorismo? Como eu comecei bem nova, então eu estava com bastante gás para trabalhar, assim como eu sou hoje, e às vezes tem que me frear, né? Não sei se isso é mal de jornalista, mas enfim. É porque a gente, na verdade, cresceu ouvindo falar que para ganhar bem no jornalismo tem que trabalhar muito, né? Tem que ter 2, 3, 4 empregos, não tem final de semana. Então, eu acho que isso foi algo que, no decorrer dos anos, né, passei por várias assessorias, assessorei câmaras, né, de Cuiabá, de Várzea Grande, Shopping Popular, campanhas no interior, campanhas de classe, sindicatos, e aí trabalhei também em redação de sites, e assim, tudo um trabalho, muito trabalho, né? Então, assim, saía cedo de casa, chegava muito tarde, às vezes corria o globo, né? Literalmente, andava muito. E, assim, a gente sempre tinha que fazer algo a mais para estar inserido aí nesse mundo, se destacar, fazer outros cursos, MBA, pós-graduação. E aí eu falei, gente, eu tô cansada, eu preciso ter um pouquinho de qualidade de vida, sabe? Não que eu não tivesse, mas eu não tinha tanto quanto eu gostaria. E aí eu falei, não, peraí, vamos repensar esse negócio. Se é aqui que você quer ficar, se é isso que você ama fazer, por que não a gente não se reinventar? E aí eu literalmente me reinventei no mundo do jornalismo. Na verdade, eu saí primeiro, em 2017, eu saí da área do jornalismo, porque eu estava realmente, assim, bem cansada. Foi aquela época que eu não sabia o que eu queria, se eu queria continuar, se eu não queria, e eu fui para um laboratório ser propagandista da indústria farmacêutica. E aí eu fiquei 1 ano e 9 meses como propagandista da indústria farmacêutica e vi que não é só no jornalismo que a gente trabalha muito, em todo quanto é lugar. Eu falei, não, quero voltar para aquilo que eu amo fazer, porque uma coisa é você trabalhar muito amando o que você faz. Outra coisa é você trabalhar muito não gostando daquilo que você está fazendo, não ter brilho nos olhos. E aí, então, em 2019, e foi quando eu me reinventei. E aí veio essa pandemia e eu precisei me reinventar mais ainda. E eu vim totalmente para o mundo da internet. Hoje eu faço assessoria, consultoria, dou mentoria,
até para outros jornalistas. Eu já dei mentoria nessa área, como desenvolver o trabalho nessa área, como começar, como prospectar, aqui, virtual. E graças a Deus, Deus vem honrando e tá dando muito certo. E aí eu tenho um pouquinho mais de qualidade de vida, faço o que eu amo na internet. Lógico, tenho meus clientes ainda presenciais, que a gente precisa ir, mas quase tudo, vamos dizer, 60% acontece por aqui hoje. Eu acho que a pandemia, lógico, terrível, tirou vidas. Eu peguei Covid, passei por essa situação, mas tudo que vem de provação, tudo que vem para fazer a gente pensar também tem seu lado positivo, né? Isso, por exemplo, que a gente está fazendo aqui agora. Antes a gente não teria essa iniciativa, né? De sentar e fazer essa entrevista online, teria que ir para Cuiabá, fazer essa entrevista, a gente não tinha pensado nesses formatos. Então, eu vejo isso como um lado positivo da pandemia, porque acaba que a gente tem lados positivos, sim. É importante a gente sempre... Eu acho assim, eu falo para os meus clientes que o jornalismo, a comunicação é algo vivo, é algo que se muda o tempo todo. Não dá para fazer a mesma fala sempre, a mesma entrevista sempre. Se você não estiver disposta a mudar, a se reinventar, não dá para ser jornalista, não dá para se comunicar, né? Sempre está aparecendo um aplicativo novo, uma rede social nova, e a gente sempre tem que estar fazendo essa movimentação. Para sair da zona de conforto é um grande passo, né? Eu, por exemplo, eu estava em Cuiabá, uma carreira estruturada, vamos para o interior, abrir o próprio negócio. O jornalista não é preparado para ter empresa, para fazer nota fiscal, para gerenciar, para dar preço, para cobrar. Isso foi também uma dificuldade para você no início do empreendedorismo? Muito, muito, demais, muito. O que acontece? É o que você acabou de dizer. A gente não é preparado para isso. A gente não nem na faculdade a gente não aprende nada disso. Eu costumo dizer aos meus clientes assim, né? Porque eu atendo muito a área da saúde. E aí, às vezes você fala coisa, você instrui eles, né, com coisas básicas que a gente aprendeu na faculdade, a gente foi se desenvolvendo nos cursos, e eles falam: nossa, eu nunca ouvi isso na faculdade, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de me expressar. Eu vou escrever, eu fico em dúvida, aí eu acabo não escrevendo, não falando do meu serviço, enfim. Um N de coisas, né, que eles não tiveram na faculdade deles, assim como a gente também não teve nenhum módulo na nossa faculdade, quando a gente se formou, aprendeu a fazer o que a gente ama, de como que a gente, né, levaria a nossa vida como jornalista, caso a gente quisesse partir para esse lado do empreendedorismo. E aí, eu não sei você, mas a mulher empreendedora, a mulher jornalista, ela é extremamente, eu sou, né, vou falar por mim, individualista. Eu quero fazer tudo, né? E aí eu sempre me virei sozinha e eu quero fazer tudo e eu vou dar conta de mais isso. E aí eu comecei a estudar, fiz um MBA de gestão, né, para saber se eu ia conseguir. E aí o MBA foi muito bom, deu um norte, assim. A gente aprendeu, eu aprendi várias coisas, e aí foi aí que eu consegui também agregar algumas coisas na minha vida de empreendedorismo nessa área. Só que eu também, chegou uma hora que eu falei: olha, é muita coisa para eu fazer sozinha. Eu vou precisar de uma ajuda. E olha que coisa, né? O meu esposo é contador, empresário contábil. E eu ali, relutante, não vou pedir. Chegou um dia que eu falei: olha, eu preciso da sua ajuda, como me ensina aqui, né? E aí hoje ele me ensina, eu ensino um pouco ele, vim fazer assessoria também da empresa dele, e a gente se ajuda, é uma via de mão dupla, um casamento que une a comunicação com o financeiro, como que você vai emitir nota, qual que é o aplicativo para você fazer boleto, cartão, passar mais rápido, né? Enfim, é um mundo totalmente novo, Maila. Eu já casei com publicitário, então, assim como eu, ele também não fazia noção. A solução, gente, eu vou deixar uma dica para vocês.
nós contratamos uma consultoria do Sebrae que veio até a nossa empresa e fez todo um acompanhamento. Não foi muito barato, mas enfim, eles fizeram todo esse acompanhamento, olhou de perto a nossa empresa. Lá a gente teve uns cursos também sobre como fazer DRE, que é uma coisa que a gente não sabia, não fazia ideia. E para contador é tipo arroz e feijão. E aí vieram até a nossa empresa e verificando se era o número de funcionários, se era o número de clientes, se era nosso preço médio. E aí a gente remodelou a empresa toda. Eu troquei o nome do site, o Mário também trocou o nome da agência, porque tudo faz parte de um contexto do que importa. E essas coisas ninguém prepara a gente para isso. E quem é de humanas não sabe fazer conta de 2 mais 2. Né? Não sabe. Aí a gente sabe, eu falo assim que eu nunca dei um preço com o cliente. Porque eu faço, não vou fazer, eu vou fazer. Depois vou pensar que eu tinha que cobrar e tal. E aí fica com 30, 40, aquele monte de cliente. E falo, como é que eu cobro? Eu já cheguei, Ana Paula, a ficar 6 meses sem o cliente me pagar, porque simplesmente eu não mandei a cobrança. Olha o absurdo. E o cliente, você não vai mandar? Você não vai mandar? Quer dizer, é um nível absurdo. Porque eu falo assim, até eu montar toda aquela cobrança, aquela justificativa, depois eu faço. E aí você vai trabalhando, só que chega uma hora que você tem que cobrar, você tem que, né? Uma grande dificuldade nesse movimento. Antes disso, a gente tem que saber muito bem o que cobrar, como fazer. E aí... Eu ia falar sobre isso. Você está falando de algo que, para mim, foi o mais difícil, na verdade, né? Porque, assim, você vai ao MBA, daí você aprende a fazer o DRE, você aprende, assim, várias ferramentas que vão te ajudar ali, ok. Só que o mais difícil para mim, o que pegou foi como que eu vou cobrar desse cliente, entendeu? E aí, um dia, eu falei para o meu esposo, eu falei, como que você cobra o seu serviço? Porque a gente não mexe com produtos, né? A gente mexe com serviço, prestação de serviço. Então, assim, como que eu cobro algo que meu trabalho para o meu cliente? Como que eu mensuro isso, sabe? Porque eu não estou comprando nada para eu revender, eu estou revendendo, tipo assim, eu estou vendendo meu, entende? E aí ele falou assim, ó, você faz uma soma mais ou menos assim. Tudo aquilo que você investiu no seu conhecimento, você pega tudo que você investiu, todos os cursos, vai colocando na ponta do lápis, assim, e aí você pega o que a gente tem de mais precioso, que é o tempo da gente. Então, você pega quanto tempo que você precisa para atender esse cliente, qual que é o serviço que ele vai demandar, quanto tempo você vai precisar para entregar esse serviço, e aí você faz essa continha meio básica, sabe? E aí eu falei, meu Deus, é verdade, entendeu? Porque, e aí, talvez o cliente vai falar assim para você, ó, mas o seu trabalho tá caro, eu encontro mais barato. Então, tá bom. Então, você pode ir e fazer com o outro, com aquela pessoa que tá mais barato, não tem problema nenhum. Esse valor é o valor que eu tô cobrando, entendeu? Porque a gente tem que colocar realmente a qualidade do nosso serviço ali. Então, talvez o fulano pode fazer um pouco mais barato, mas aquele é o valor dele. Eu tenho o meu valor, você tem o seu valor, e a gente precisa entender que isso é muito sério. Não tem como a gente vender o nosso trabalho e não cobrar, né? Ficar dessa forma, porque é o nosso tempo, é o nosso conhecimento, é aquilo que a gente estudou, enfim. E aí eu consegui me organizar melhor nesse sentido. Ana, a gente já está chegando no fim do nosso bate-papo, da nossa conversa. É tudo muito legal, tudo muito bonito. A gente já está de empresária, está lutando, a gente venceu na vida. Não é bem assim ainda, né? Você que o diga, né, minha amiga? Oh, meu Deus! Não, mas eu acho que, assim, com certeza, sim. Só de a gente estar aqui lutando, não desistir, tá todo dia na luta, na labuta, aprendendo, levando o nosso conhecimento para o outro, isso é vencer, com certeza. Olha, gente, não é fácil, mas é como a Ana falou, com amor você faz, se reinventa, se renova. Ana, muito obrigada por conversar com você, por ter dado essas dicas pra gente, por ter compartilhado a sua história, a sua experiência.
Fala pra gente, nesse momento de pandemia, de reinvenção, um recadinho para quem está pensando em ser jornalista e para as mulheres, né? Ver que não precisa desistir, que é difícil ser mulher jornalista, que é difícil, mas é difícil qualquer carreira, na verdade, é mais difícil ser mulher, né? Muito obrigada. Obrigada a você. O recado que eu deixo é esse mesmo que você pode falar, eu vou só reforçar que, independente, né, da gente ter dificuldades nesse caminho, pedras no caminho, o importante é a gente ir superando e pulando cada uma delas, né? Vencer todos os dias. Nem todo dia vai ser bom, tem dia que vai ser ruim, mas no outro vai ser bom. E é a gente sempre se reinventando, sempre em busca de conhecimento, saber que sempre a gente vai poder passar o nosso conhecimento para outras pessoas também, em forma de trabalho, em forma somente de ajudar. E essa é a nossa missão. O jornalismo é uma profissão incrível. Quantas pessoas a gente ajuda através das histórias, através, enfim, eles são as motivações, né, do nosso dia a dia. Quando eu entendi que essa profissão podia sim ser o meu sustento e mais do que isso, uma paixão, tudo deu certo, sabe? A gente realmente acreditar. E a gente vê pessoas como você, que sempre foi uma inspiração para mim, nunca desistindo, sempre lá, sempre buscando. Opa, por que eu não posso conseguir, né? Então é igual você falou, vencer na vida? Vencemos sim na vida. A gente vence na vida todos os dias. Quando a gente dá a mão para um colega, quando a gente aprende, quando a gente ensina, quando a gente participa de uma como essa que vai inspirar outras pessoas, outros profissionais, e tudo isso é bênção mesmo. E o recado final é para não desistir mesmo, seguir caminhando nessa vida. Obrigada, você falou que eu te inspiro, você também me inspirou muito, porque apesar de ser jornalista há tanto tempo, de fazer tanto de coisa, eu confesso que não era muito das redes sociais, eu achava, ficava meio com vergonha de expor o meu trabalho lá, eu achava que eu, tipo, tava me vangloriando, que ia ser feio, e na verdade, quando você começou a fazer, eu vi que dava para fazer de um jeito legal, de um jeito bom, de um jeito informativo, que não ficava arrogante, né? Que ficava muito bom, que era legal, que era mais uma ferramenta. Então você também me inspirou nesse processo. Todo dia eu fico vendo, ai, eu não fiz o meu stories hoje. Obrigada, viu? É isso que é bom. A gente está sempre se ajudando, se inspirando e indo junto. Muito obrigada, Ana. Beijão. Obrigada eu, Marla. Sucesso aí para você, tá? Para nós. Um beijo. Tchau.